gravação. Olá, meus amores, começando juntos agora com esse vídeo, a nossa saga Pantanal. Pois é, todos os dias aqui nós teremos a resenha, os comentários dos capítulos de Pantanal. Por que a gente está fazendo isso? A gente quer trazer mais conteúdo para vocês. E Pantanal é uma novela, sem dúvida alguma, que marcou época e vai marcar. Já começou mostrando que vai marcar, vai fazer história sim. Esse remake pela Globo, que está sendo muito elogiado no Brasil, que já está tendo aí recorde de audiência e de vendas, hein, gente? Pois é, seja bem-vindo ao Algo Mais com Deise Mello. Agora, todos os dias aqui também, além das lives que a gente faz às 13h30 e às 19h30, nós teremos aqui as resenhas dos capítulos de Pantanal, onde a gente vai comentar não só sobre a história da novela, mas também, é claro, sobre esse Brasil lindo e maravilhoso, vendo aí as suas lendas, a sua fauna, a sua história, ok? Bora então falar de Pantanal. E as primeiras cenas de Pantanal são primorosas. Tudo indica que o remake da novela, lançada, gente, há 32 anos, será sim um grande sucesso. Tudo indica isso, né? A trama, escrita por Benedito Rui Barbosa, é adaptada pelo neto Bruno Luperi, que está reescrevendo a obra com um olhar mais moderno. Só a gente pode dizer sim, com um olhar mais moderno, por quê? 32 anos, gente, de história. Pantanal foi um grande sucesso na rede Manchete, extinta Manchete, né? Assim, foi até uma coisa assim, na época, que surpreendeu, vamos dizer assim, porque a Globo tinha uma hegemonia completa. Até hoje a Globo é forte, né? Mas naquela época não tinha internet, a gente não tinha Netflix, canais por assinatura, nada disso. Então vocês imaginam o poder da Globo. E a Manchete literalmente ganhou o Brasil. Foi uma grande surpresa, com grandes atores, lançamentos de grandes nomes da dramaturgia brasileira, né, como a Cristiana Oliveira, Paulo Gorgulho e por aí afora, gente. Uma grande novela, um grande espetáculo que começou essa semana aqui no Brasil, né? Então a novela lá impressiona, as pessoas comentam bastante por sua fotografia. Chamou a atenção, os espectadores falaram que a fotografia é espetacular e é mesmo. Foi gravada, está sendo gravada, né? As gravações foram feitas, podemos dizer assim, apesar da novela estar começando agora, que já foram lá no Pantanal e gravaram no mesmo lugar da primeira versão da novela, em 1990, estado do Mato Grosso do Sul. E aí a fotografia da novela foi o assunto mais comentado nas redes sociais no primeiro dia, na segunda-feira à noite, né? Foi o assunto mais comentado pelos fãs no Twitter. Há quem acredita que vem aí uma premiação internacional. Eita, o pessoal tá animado, né? Então a gente teve aí muitos comentários, as redes sociais falando bastante do primeiro capítulo de Pantanal que aconteceu na segunda-feira. Olha, só para vocês terem uma ideia, né? Um comentário que eu trouxe para vocês de um dos internautas. Em menos de 20 minutos, Pantanal se tornou simplesmente a novela que detém a melhor fotografia da história da teledramaturgia. Eita! Ainda falaram assim, o M é seu. Como assim, né? Começou, já ganhou o M. Pois é, quem comentou aí não se lembra de grandes espetáculos que nós tivemos, como O Rei do Gado, né? Nós tivemos já grandes novelas que a Globo fez como grandes produções. E a gente já estava sentindo falta disso, né? A gente já estava sentindo falta dessas grandes produções e ela chegou, Pantanal chega com bastante força, né? Lembrando que a novela vai ser dividida em duas fases, tá, gente? Com um salto de 20 anos da primeira para a segunda fase. Agora eu quero lembrar para vocês também que esse vídeo de hoje ele vai estar maior porque nós fizemos um resumo dos 3 primeiros capítulos. Já a partir da manhã nós teremos vídeos mais curtos, trazendo as resenhas e os comentários dos capítulos.
ok? É claro, exceto naquele dia que tiver alguma cena polêmica, alguma coisa assim que a gente tenha que detalhar mais para vocês. Bom, mas a novela, o primeiro capítulo começa aí já dando... Os atores deram um show. Já vou adiantando para vocês. Desde o pequeno Zé Leôncio, do menino que faz o Zé Leôncio no início da trama, passando por grandes nomes como Paulo Gorgulho, que encantou. Eu gosto, eu não sei você que está aí me assistindo agora. Deixe seu comentário embaixo, a sua sensação ao assistir a novela. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de comentar, sabe? Então, para mim, vai ser uma delícia estar comentando todos os dias com você aqui essa trama. E tá começando só, porque a gente também vai fazer comentário de filmes e outras coisas. Pois então, eu fico apaixonada quando eu vejo um ator dando um show de interpretação. E esse primeiro capítulo, eita, foi assim. Bora conferir? Bom, nas primeiras cenas nós vemos aí um José Leôncio, criança, aprendendo com o pai Joventino. Ele demonstra talento para suceder o pai. Depois de uma sequência de cenas entre pai e filho no dia de trabalho, a gente já vai chegar na primeira transição da história. A gente percebe que, pelo menos nesses primeiros capítulos, nós temos assim transições de 1, 2 anos, 5 anos, e a gente vê o menino aí, José Leôncio, que se destaca, é bacana, um menino gracinha no papel, e aí a gente tem aqueles momentos de ver a relação forte de pai e filho. É muito bom a gente ver isso, tá? Ainda mais em dias em que existe tão pouco essa inter-relação de pai e filho, essa força, parece que diminuiu bastante com as redes sociais, né? Cada um no seu celular, cada um no seu computador, é complexo. E a gente vê aí essa relação tão bonita de pai e filho. Bom, como que acontece essa transição da infância de José Leôncio? Acontece assim, gente, ó. Ele chega com o pai ali na beira do rio, vai pegar água, botar água no cantil pro pai. Quando ele abaixa, a câmera foca ele pegando água e a câmera vai subindo, gente. A câmera vai subindo até que chega aqui, ó. Já aconteceu a transformação. A gente já vê o José Leôncio adolescente, interpretado pelo ator Drico Alves. Que gracinha ele, viu? Deu um show. O Drico foi bastante elogiado. E eu vou mostrar para vocês a próxima sequência, que é quando ele é apresentado ao pai à vida, porque ele vai acompanhando e ele demonstra talento, né? E o Joventino fica, é claro, feliz, orgulhoso do filho, a gente vê esse crescimento. Mas são tudo cenas assim, gente, tá rápidas. É tudo coisa rápida, você vai entendendo aí o transcorrer da vida deles. Aí chega um momento, aí corta para o bar. A gente vai ver o bar aqui. Nesse momento que corta para o bar, você já vê aí o José Leôncio sentado do lado de fora. E essa pessoa que aparece só uma parte aí da barriga aí, é o Joventino conversando com o filho. E ali, nesse momento, acontece a transição para o homem. José Leôncio, porque o Joventino fala: meu filho, chegou a hora de você ir com a gente ali no bar. E não é só questão de bebida não, tá, gente? Ali o Joventino realmente leva o filho para eles virar homem realmente, ter a sua primeira relação. Então a gente vê o José Leôncio no bar, aí ele conhece ali a menina, e já nessa foto maior a gente já vê eles no quarto, e aí ele vai ter a sua primeira relação, tá? Mas um detalhe que a gente pode falar sobre a novela, e eu já tinha falado em lives da noite, é que pelo que a gente viu, e a gente, aliás, pelo que foi falado na internet, e a gente já está vendo nesses primeiros capítulos, eles não vão focar em sexualidade mesmo. Inclusive, a primeira versão na Rede Manchete, ela teve assim, uma força muito grande, até porque na época, né, a gente não tinha essa liberação que tem hoje, há 30 anos atrás, 32 anos atrás, e surpreendeu porque mostraram muito a sensualidade da Juma, que é uma das pessoas, talvez a personagem mais marcante de Pantanal, que a gente vai conhecer, a Juma Marruá, ainda não apareceu na novela. Então, ela aparece, então eles mostram muito a sensualidade dela. Nessa novela, havia uma fala de que não seria explorado tanto isso. E a gente vê as sutilezas das cenas.
né? Então vocês veem aí, ó, o Zé Leôncio com a menina no quarto, depois, na sequência, aparece os dois na cama, mas sempre tudo muito sutil. E aí já corta, gente, pro pai agoniado, esperando o filho. Esperando o filho chegar, né, da primeira relação aí, virou homem. É muito interessante, é muito gostoso a gente ver essa força do relacionamento familiar, né, essa coisa aí do interior. É gostoso demais, é uma realidade diferente, né, de quem mora na cidade. Eu acho que nos dias de hoje também é tão complexo. Oh, vocês aí que moram no norte do país, no Pantanal, Mato Grosso, enfim, Paraná, esses estados deliciosos aí, que força, que coisa linda que a gente está vendo, e a gente vai comentar aqui, passar tantos dias comentando aqui, com certeza, né? Bom, aí tem a transição, já o pai, o Joventino esperando o filho. Nessa foto menor que vocês veem aí, eles começam, representam um diálogo aí que eles começaram, e que a sequência disso aí, gente, vai ser uma lição forte, viu? Que o Zé Leôncio vai levar do filho. Não, por isso que eu estou destacando essa cena. Eles têm um diálogo que o filho chega, aí o Juventino fala, então, como foram as coisas lá? Aí o Zé Leôncio, gente, olha como é que, né? A foto tá pequena, mas ele tá sério. Ele virou homem, ele se sente homem agora. Aí ele falou assim, então, que eu vou levar ela na minha garupa. Ele se encantou com a garota, né? Aí o pai fala, tá besta ou sou? Aí o Zé Leôncio responde, eu não sou besta não, meu pai, eu sou Leôncio. E aí presta atenção nessa afirmativa dele, que o pai vai trabalhar logo na frente. Aí vamos ver? Aí quando ele fala que ele não tá besta não, que ele é Leôncio, e que ele quer levar a menina na garupa, aí o pai fala, você tá certo disso? Aí o Zé Leôncio fala, tão certo como sem dúvida. Aí o pai pensa. Aí nessa segunda foto a gente tem ele com o chapéu, que estava segurando ali para dar para o Zé Leôncio, com o chapéu do Zé Leôncio ali. Ele arruma o chapéu e coloca o chapéu na cabeça do filho, sai sem dizer nada. Sai sem dizer nada. Aí, gente, vem a grande lição, porque eles vão para o lado do cavalo, o Zé Leôncio, crente que vai acompanhar o pai em mais uma comitiva, e o pai fala, você não vai, você fica. Eita! Aí, espanto do menino, né? Até da gente que está assistindo. Aí o Jovenildo fala, não posso me fiar a um sujeito capaz de colocar tudo a perder pelo primeiro rabo de saia. Aí o filho pergunta, o senhor está me dispensando? Aí o pai fala, você tomou a sua decisão e essa é a minha decisão. E essa é a minha. Aí o Zé Leôncio pergunta, e o que o senhor quer que eu faça, pai? Aí o pai responde, você já é homem feito, José Leôncio. Tem nas mãos as rédeas do destino. Pode fazer dele o que bem entender. E o que você fizer vai ser bem feito. Afinal, você é um Leôncio. Olha aí ele ressaltando aí, né? Leôncio, porque o menino falou, sou Leôncio. Sou homem feito já. E o pai já está mostrando para ele, dando a primeira grande lição de vida no filho, né? Primeira grande lição de vida que o Joventino dá para o filho aí, mostrando que as coisas não são bem assim, né? O filho já ficou encantado lá pela menina e queria sair com a menina na garupa. E o pai mostra que não. Cena bonita de se ver. E aí a gente vê aí, na segunda foto que a gente vê aí, ó, o pai partindo, o menino no cavalo olhando o pai partir. Na sequência, gente, a gente tem ali a comitiva parte e a gente vê essa cena aí. Na primeira foto menor nós temos aí uma poeira amarela, né? Porque é a comitiva passando. E a câmera vai se movimentando. E inclusive eles cantaram aquela música, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. No momento em que o pai vira as costas para o filho, sai em comitiva e toca essa música, que coisa linda. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Muito gostoso. Aí sai, aparece aquela poeira toda ali, a câmera vai movimentando. Depois a poeira some, a gente já vê, vocês estão vendo essa foto maior, não sei se dá para ver aí na tela de vocês, no celular ou na TV, mas ali já começa a aparecer uma boiada grande, viu? Já começa a aparecer uma boiada grande, e é nesse momento que acontece a primeira transição do tempo, aquela transição
Aliás, a primeira não, é a segunda, né? Porque nós já tivemos a primeira da criança para o adolescente. Agora a gente já vê aí a câmera, aparece a boiada, e aí nós já veremos na sequência pai e filho já mais velhos. Olha a boiada à esquerda, a gente já vê melhor aí, né? E o pai e filho, os atores mais... Aliás, o Jovenildo mais velho, e aparece aí o José Leôncio adulto, interpretado a partir de agora pelo ator Renato Góes. E Renato, olha, e sempre ressaltando, todas as cenas muito bem interpretadas, todos os atores dando um show. Assim, é fantástico você ver a interpretação de cada ator. Desde a criança, passando por todos, até o mais figurante, até o que tem uma pequena fala. A gente percebe aí uma sintonia, uma direção muito bonita. Está sendo muito bem sincronizado aí essas cenas de Pantanal, que a gente já viu, a gente já ficou assim embevecido, não só pelas imagens, mas também pela qualidade do elenco, que está dando um show. Aí a gente já tem um corte de cena. Esses primeiros capítulos, a gente está hoje fazendo um resumão dos 3 primeiros, né? Mas eu acredito que aí na próxima semana, ainda essa semana e semana que vem um pouquinho, a gente vai estar tendo apresentação de personagens. E isso vai acontecendo. Depois dessa cena aí que o José Leôncio vira adulto, corta para o canavial. A gente já vai ver um outro núcleo aí. Nessa foto maior, você não deve estar reconhecendo, porque não tem como reconhecer mesmo. É a Juliana Paz interpretando Maria Marruá. Então ela está no canavial, cortando cana junto com a família, né? Lembra as cenas da novela José do Gado, Rei do Gado. A gente lembra disso aí. Tinha também aquela personagem, né? Da atriz Patrícia Pilar, que fez um grande sucesso. E eu acho que foi Rei do Gado, que a Patrícia Pilar fez um grande sucesso e começou cortando cana ali. Me falem, se vocês se lembram, falam aí. Se eu estiver errada, nos próximos vídeos a gente conserta. Mas a gente sempre vai lembrando Eu tenho lembrado muito das cenas de Pantanal. Aliás, de Pantanal não, de Rei do Gado. Né? É claro que quem assistiu a primeira Pantanal vai, obviamente, lembrar de tudo. E pelo também que fala, um detalhe interessante é que a abertura, a música, tudo remete ao remake lá de trás, tá? Então eles foram muito espertos para trazer essa memória afetiva do público. Porque quem assistiu tem um carinho muito grande pela novela, se empolga pela novela. Então eles trabalham essa memória afetiva aí. Nesse núcleo da Juliana Paz, que é a Maria Marruá, mãe da Juma Marruá, que vai depois chamar bastante atenção na trama. A família da Juliana Paz, vamos mostrar aqui também eles com os outros sitiantes, né? Todos no canavial. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, vou deixar essa cena mesmo mostrando, porque depois a gente vai ter a tragédia, tá? Então, eles ali estão no canavial, aí, e logo na sequência, a história vai passando, eles vão conversando ali no canavial, e eles falam que são vítimas de um golpe ao comprar terras. Eles estão conversando, a Juma com o esposo Gil e os outros amigos sitiantes, a gente descobre ali que houve um golpe. Eles compraram terras e descobrem que vão ter que abandonar suas terras porque era tudo falso, os documentos falsos, então levaram um grande golpe. E você imagina, né? Famílias simples, batalhadoras, que dependem da produção da cana ali, dependem do campo para sobreviver, não tem ninguém que tem trabalho fora, tá todo mundo trabalhando ali da terra. De repente eles descobrem que tem que sair das suas terras. E aí eles resolvem lutar pela terra. Logo a primeira reação, principalmente dos homens, é não, vamos lutar. O Gil vai dizer que vai lutar, o Chico, filho da Maria Marruá, ainda mais adolescente, jovem, né? O que quer lutar mesmo? Vamos lutar, é nosso, não sei o quê. Então a gente vê esse clima aí bem tenso nesse segundo núcleo da novela. Aí, gente, eles juram, né? Juram lutar pela sua terra. A gente vê na sequência a Maria Marruá tentando convencer a família, o filho Chico, o pai, né, o esposo Gil, a não irem brigar ali, né, não participar dessa briga,
mas eles insistem, com o apoio do pai, o Chico vai. O Chico vai e eles vão participar lá dessa resistência, vamos dizer assim. Aí a gente vê uma sequência da Juliana Paz rezando, né, pelo menino. Detalhe aí, você percebe ela falando que ela já perdeu 2 filhos. A Juliana já perdeu 2 filhos, a Maria Marruá, né, não quer perder o 3º filho. E a gente fica nessa expectativa, o que será que vai acontecer, né? O que será que vai acontecer com a família da Maria Marruá? Maria, é ruim de falar, Marruá. A gente fala Maria, a tendência é falar Maria Marriá, né? Mas não, é Maria Marruá. Né? Me perdoe quando eu trocar um pouquinho e falar Maria Marriá, por causa dessa, né, acaba falando uma palavra, falando igual a outra, mas a gente também não está acostumado, né? À medida que você acostumando com a novela, a gente não erra mais os nomes, não. Então, a Juliana Paz é um espetáculo nessa novela, e no final do vídeo aqui a gente vai falar sobre 3 destaques nesses 3 primeiros capítulos. Apesar de todo o elenco estar dando um show, nós tivemos 3 nomes destacados aí, e um deles é Juliana. Tá fantástica nesse papel, essa cena dela rezando aí é muito bonita, tá? Então ela fica rezando, nesse ínterim que ela tá rezando pelo filho e pelo marido, o que acontece? A tragédia. O filho morre. O filho Chico morre no canavial, tem outros também que morrem, tá? Não é só ele, mas nesse momento aí a gente vê a morte do Chico, o último filho, né, da Maria Marriá. Eita, Maria Marruá, tá? É o último filho da Maria Marruá que morre aí. E, enfim, mais um drama na vida da personagem da Juliana Paz, né? Ela fica bem contrariada com o marido, fica revoltada, a gente vê aí uma revolta. E a gente vê a cena depois do padre, inclusive eu acho interessante a figura desse padre, né? Aí, e eu não tô falando nada contra a Igreja Católica não, tá, gente? É o contexto da história aí, que a gente sabe que isso acontece muito. Independente de qual igreja que seja, infelizmente acontece que é aquele religioso ali, mas que está atrelado ao poder. Então, quando a confusão acontece, né, dos sitiantes se verem envolvidos nesse golpe, vão ter que deixar seus lares, não tem mais casa, não tem mais nada, o padre ele fica do lado do dono, do senhor lá que comprou as terras, que está expulsando eles. Né? Então, a gente vê realmente aquela história que já existiu, né? Não sei se existe mais, mas da religiosidade atrelada ao poder. Será que existe, gente? Não sei, né? Pois então, vão deixando seus comentários aí embaixo do vídeo, tá? É importante a gente interagir. O objetivo dessas resenhas aqui é a gente conversar e discutir a novela, tá? Depois tem a cena que o padre aparece, falando que os enterros vão ser pagos pelo governador, etc. A Maria Marruá vai ao enterro do filho, é muito bonita a cena, então a gente vai passando por isso daí, eu estou apresentando para você os principais destaques, tá? Quando a Maria Marruá sai para ir no enterro, ela sobe na boleia de um caminhão junto com as outras famílias para ir no enterro, porque não foi só o filho dela que morreu, né? Enquanto ela vai para lá, o Gil, vamos lembrar também que o Gil, o personagem Gil, ele é interpretado pelo ator Henrique Dias, tá? E a gente vai ver aí o Henrique Dias, na sequência, ele vai matar o dono aí que comprou as terras, tá? A gente vê primeiro ele dentro de casa, tomando uma bebida, a gente até chega a pensar que ele vai fazer alguma besteira com a vida, que estava armado dentro de casa, ficou bastante abalado. A personagem da Juliana, a Maria Marruá, não perdoa inicialmente o marido, porque ele aceitou levar o filho, deixou o filho ir para aquela situação que acabou morrendo. Então a gente até pensa que ele vai fazer alguma besteira, mas ele não faz não, mas faz outra, né? Não contra a própria vida, mas ele vai atrás lá do homem, do senhor lá, né? Proprietário de terras que comprou, as terras dele estavam expulsando ele, e ele mata, né, o cara e sai. A gente vê na segunda foto maior aí, ele saindo com a arma na mão, e a esposa lá desse rapaz, desse homem, eles não falam o nome, não lembro o nome dele não, mas a esposa dele promete vingança, tá? Eu acho que vai ter alguma vingança aí no futuro, eu não sei, porque eles destacaram essa vingança, ela falando que ela ia correr, ela ia atrás dele onde ele estivesse. Afinal de contas, ele tira a vida do marido dela, né?
E aí depois nós temos uma nova sequência para fechar o enredo desse núcleo, né? A gente tem a sequência deles indo embora, sem destino na foto menor, andando ali pela estrada e pensando no que vão fazer, falando. Depois eles sobem na boleia de um caminhão e a gente vai entender depois que eles vão para o Pantanal. Eles estão no Paraná e vão para o Pantanal, Mato Grossense, tá? Então, na sequência, depois a gente vai ver eles pegando a chalana para ir pro bar, para ir pro Pantanal, e a gente vai ver aí a chegada de um grande personagem, interpretado por um grande ator e cantor, que já participou muito dessas novelas, Almir Sater. A gente vai ver Almir Sater surgindo aí em Pantanal, na dramaturgia, né? Aí corta essa cena da família Marruá lá, e nós já estaremos no núcleo de novo do Leôncio, tá? Lembrando a vocês que esse vídeo está maior hoje, que a gente está fazendo um resumão dos 3 primeiros capítulos, e a gente está também apresentando a novela para vocês, tá? A partir das próximas resenhas nós teremos vídeos menores, isso é até importante, né, para que fique mais leve, não fique tão pesado assistir as resenhas, mas é necessário nesse momento, porque a gente está apresentando a trama para vocês. Bom, a gente corta para a fazenda, lá com Juventino e José Leôncio. Eles caçam marruás para a fazenda, eles decidem, tem uma conversa, tem uma cena muito bonita deles olhando para o horizonte ali. Eles decidem, o Juventino decide desbravar o Pantanal, né, crescer naquele local. Zé Leôncio até fica assim, mas o pai é bem ousado, né, e o Zé Leôncio, ele é um grande admirador do pai. Então, aí nesse momento eles já estão lá no Pantanal, e a gente tem até cenas maravilhosas, né? A gente está vendo essa cena aí do Zé Leôncio a cavalo, com esse sol lindo e maravilhoso aí. Então, eles caçam marruás para a fazenda. Aí tem um touro bravo que foge. O Juventino sai para pegar o marruá fugido. E José Leôncio, ele vai atrás do pai. Aí, nesse ínterim, enquanto ele vai atrás do pai, um peão chamado Anacleto, ele incentiva os peões a se revoltarem contra o patrão. Porque nesse momento da trama, o Juventino está criando a sua fortuna, o seu patrimônio, né? Então, esse Anacleto aí, esse peão, põe os outros peões contra, e ele convence todo mundo a largar o Juventino e, no caso, também José Leôncio. Aí, a gente vai ver uma cena, gente, emblemática, fantástica, que o Juventino vai caçar marruá, e a gente vê essa cena do personagem Juventino. Ele parece que ele hipnotiza a gente, que ele hipnotiza o touro aí, o boi, o marruá aí, né? Então, e é uma cena hipnotizante. Essa cena vai ser muito comentada na internet. Muito comentada. Olha a sequência da cena aí, olha. E ele faz praticamente um balé, uma dança hipnótica na frente desse boi. O boi tá ali, aos poucos a gente percebe que o boi vai se rendendo aos movimentos do Juventino. E essa cena é uma delícia, um deslumbre essa cena. E ela vai ser um outro destaque desses 3 primeiros episódios que a gente vai destacar no final, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa cena e sobre o ator que faz a cena. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, ok? Só que o que acontece? O filho, o José Leôncio, não sabe dessas coisas, né? Ele não tem a experiência do pai. Não tem. Então ele chega laçando o boi. Ele laça o boi, consegue... Ele chega galopando rápido a cavalo, aí ele acaba com aquele momento ali de clímax, né? Do juvenil, do tipo... mesmo praticamente hipnotizando, domando o boi, hipnotizando o boi a todos que estavam assistindo também. Aí o Zé Leôncio chega a cavalo, laça o marruá, o pai não gosta, solta o marruá e fala com ele. É uma outra lição que ele dá, né, no filho, né? E ele fala que a laço. Depois a gente vai entender. Depois, no final dessa sequência, eu vou explicar para vocês o entendimento que a gente tem, tá? Então, aí, ó, a cena do Juventino não, Zé Leôncio laçando o boi, né? Ele chega ali apavorado,
né? Típico aí de jovem sem experiência, né? Chega aí apavorado, laçando boi, o pai não gosta. Nessa sequência aí, o Jovenildo deixa o filho e sai bravo para caçar marruá. E o filho não entende nada. Porque como assim, meu pai? Você vai caçar marruá na mão? Vai pegar marruá? Como assim? Como assim? Ele não entende. Ele vai para a fazenda e lá na fazenda tem a rebelião ali dos peões que querem dinheiro deles, querem ir embora. Eles não acreditam. Na verdade, eles são inflamados aí pelo tal do Anacleto, né? Eles não acreditam que vai... com o que vocês têm aí, vocês dois cuidam do gado, não precisa da gente. É uma cena assim, um pouco tensa, que a gente vê aí o jovem rapaz, o jovem José Leôncio, né? Ele tendo que administrar uma cena forte aí, complicada. Então estão eles ali, nessa situação, aí a gente já percebe que o Zé Leôncio já está pronto para pagar, para acertar as coisas ali com os peões. E aí acontece a cena inesperada, inclusive pra gente. E teve gente na internet que falou, eu pensei que ele ia morrer, alguma coisa assim. Olha o Joventino voltando, gente, com a boiada de marruás. E aquilo dali deixa o filho, nossa, né? O filho ali fica realmente inebriado, né? Inebriado com essa novidade, essa conquista do pai. E aí que a gente vai entender o que o Joventino quis dizer para o filho, né? Se ele simplesmente laçasse o boi, ele ia pegar aquele boi laçado ali, aquele marruá laçado ali e acabou. Né? Os outros não iam vir atrás, porque ia ser uma situação, vamos dizer assim, de violência, né? Que com certeza, pelo próprio instinto dos animais, eles fugiriam. É isso que eu entendi da cena, tá, gente? E uma coisa interessante que a gente vai ter comentando sobre essas coisas aqui, que à medida que a gente for descobrindo essas coisas, a gente vai estar pesquisando sobre isso. Será que é assim que se caçava marruá? Ou ainda se caça? Acho que não se caça mais marruá não, né, gente? Não se faz mais isso não. Mas era assim mesmo, isso é coisa de lenda. Então, se você é do norte do país aí, assiste a novela e tem experiência com isso, escreve aqui embaixo do vídeo para a gente saber o que você está falando, quais são as suas experiências. Se quiser mandar um vídeo, alguma foto para a gente, manda por e-mail ou manda lá pelo direct do Instagram. Tá falando no Instagram, deixa eu só mostrar rapidamente para vocês aqui, né? O meu endereço aqui, ó, para vocês, ó, do Instagram tá aqui do lado, tá? Siga-me no Instagram, @DaisyMeloOficial. Me sigam lá, é importante pra gente, porque o que acontece? Lá no Instagram, eu estou assistindo a novela, eu estou comentando, botando comentários nos stories, né? A gente tem faço comentários, faço vídeos também para os stories meus. Então eu faço enquetes. Então é bom você estar me seguindo lá para a gente manter, né, essa dinâmica aí de conversa, né, de interação, ok? Mas não deixem de deixar o like de vocês e o comentário aqui embaixo do vídeo também. Então a gente tem essa sequência aí que a gente viu, muito interessante, mais uma lição que o José Leôncio leva, né? E a gente também. Eu fiquei pensando, meu Deus, por quê, né? E pelo menos, é o entendimento que eu tive. Se eu tiver errada, me falem, né? Quem aí conhece, me fale. Mas a gente vai investigando, vai conhecendo, vai passando para vocês, tá bom? Bom, então vamos na sequência. Aí vai acabando o primeiro capítulo, tá? Depois nós temos aí o José Leôncio, ele vai sair em comitiva, o pai vai ficar na fazenda, olha ele saindo em comitiva aí, e nós temos aí já uma nova transição, que não é uma transição de tempo, vocês vão entender, tá? Ele sai em comitiva, e é muito interessante que pai e filho se despedem com, olha aí, né? Olha que instrumento maravilhoso, o berrante. Né? O filho, o Zé Leôncio, está à esquerda, ele já está um pouco mais distante. Aí ele fala assim, vou despedir do meu pai, como ele despedia do meu avô. Aí ele toca o berrante. E o pai na fazenda ouve o berrante do filho tocando e ele toca também o berrante. Delícia de ver essa cena, é uma gostosura mesmo. Tá? Por que eu falei que vai ter uma transição? Não é uma transição de tempo não, mas vai ser uma transição de realidade, tá? Porque na última conversa que eles têm, o Joventino demonstra que ele vai caçar marruá e o filho fala, caçar marruá sozinho, pai? Ele não quer que o pai... Tem medo, né, do pai estar ali sozinho, acontecer alguma coisa. Então,
o pai promete que vai ficar quieto na fazenda. É só que eles não sabem, pelo menos o José Leôncio não sabe, que é a última vez que ele conversa com o pai. Porque depois, nessa sequência aí, enquanto o José Leôncio está na comitiva, Joventino sai para caçar marruá de novo. A gente vê algumas cenas dele na mata bonitas, ele com a cela, né, perto do rio, e ele some. A gente entende pelas cenas que ele não morre, que ele some. Isso aí vai ser o centro das atenções do José Leôncio, pelo menos aí nesse próximo capítulo. E, enfim, a gente também fica naquela expectativa, o que será que aconteceu com o Jovenildo. E aí, gente, a gente tem, durante essa comitiva, a gente vai ter mais um personagem sendo inserido na história. Nós chegamos aí e vemos, ó, o José Leôncio, ele conhece Filó. E pelo que a gente entendeu ali, ela era uma prostituta, tá? Então ela vê a comitiva dele passando, se encanta com a beleza do rapaz, sai para fora da casa, joga uma flor para ele, ele segura a flor na mão. E essa flor vai ter um grande significado nessa sequência aí, porque como eu disse para vocês, a novela ela não explora o sexual, a sensualidade de uma forma mais sexual, mostrando relações mais picantes, né? Tipo Verdade Secreta, nada disso. Então, a gente vê depois, quando eles estão conversando, falando, na sequência de cenas, a gente vê a Filó acordando com aquela flor no travesseiro. É como se a gente entende, então, dá para entender que o José Leôncio esteve com ela e deixou aquela flor que ele jogou para ela, ele deixa ali no travesseiro. Então, a gente entende que teve aí uma relação entre os dois, e isso vai ser importante na trama. Vou apresentar para vocês agora a Filó, e vou mostrar para vocês quem vai fazer a Filó na segunda fase. Olha aí a Filó, e é importante que ela vai depois, nesse ínterim, logo na sequência, a gente não vê ela chegando, tá? Mas a gente sabe que ela chegou grávida na fazenda, o Zé Leôncio depois encontra com ela e leva ela para a fazenda. Ela ganha um emprego na fazenda e vai acabar sendo a alma da casa do peão ali. É como se fosse a mãe dos filhos dele, e a gente vai saber depois que é a mãe dos filhos dele, né? Então, a primeira Filó dessa primeira fase agora é interpretada pela atriz Letícia Salles, e depois ela vai passar o bastão para Dira Paz, que vai ser a Filó aí da segunda fase da novela, tá? Então, vocês já estão vendo aí essa segunda fase da novela. Aliás, quem é Filó da primeira fase e da segunda fase, né? E aí a gente já avança pelo segundo capítulo. Aliás, eu tô misturando tudo, tá, gente? As histórias, às vezes é até difícil eu falar assim, isso foi no primeiro, isso foi no segundo, ou isso foi no terceiro. Para poder deixar a sequência da história mais interessante para vocês, que eu não tenho muitas imagens, só tenho os prints, né? Então eu tô juntando tudo. Então tudo isso aconteceu no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo, tá? Aí, a gente viu isso tudo aí, corta, gente. Corta para Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Não corta para o Rio de Janeiro agora não. Nós teremos também uma sequência, aí vamos ver agora no Paraná, a Maria Marruá e o Gil. Eles vão conhecer aí o personagem interpretado pelo maravilhoso Almir Sater. Olha a cena aí em que ele aparece, vocês estão vendo essa foto da esquerda, ele já com violão na mão, e ele vai ser um cantador, né, um dos cantadores da história. A gente sabe que nessas novelas assim, desse estilo rural, normalmente nós tivemos aí na novela, por exemplo, Cabocla, né, e por aí afora, quantas novelas rurais que nós tínhamos esse papel aí do peão não, né, do contador de histórias, do cantor ali. E Almir Sater, ele chega como ele vai ser o dono do transporte, né, da chalana, para levá-los para o Pantanal. Então ali eles estão conhecendo, conversam, oferecem dinheiro para ele, tá? E esse é o momento que o Almir Sater aparece na trama e vai ser marcante. Pelo que a gente sabe, vai ser marcante. Aí eles embarcam na chalana do Eugênio, que é o personagem do Almir Sater. Aí nós estamos vendo aí. E eu até separei para vocês aqui, né, que o Eugênio, como condutor da chalana, né,
ele é uma pessoa assim que tem uma visão de vida, aquele homem lendário, né? Assim como o velho do Rio, que a gente vai ver depois, que vai aparecer, o condutor da Xalana é meio que uma figura encantada ali, mítica, uma espécie de entidade que abriga aquela planície alagada, uma pessoa de sabedoria, né? Então eles embarcam com o Eugênio na Xalana, a gente está vendo eles dentro da Xalana, e na foto maior a gente vê a Xalana avançando, né? E aí depois eles chegam ao seu lugar de destino, inclusive orientados pelo Eugênio. A gente entende que eles foram orientados pelo Eugênio, eles acham uma casa ali, uma casa velha, e passam a morar naquela casa. Na foto maior, depois que eles chegaram, desembarcaram da Xalana, depois eles dentro da casa, né? E se alojam ali. Depois, gente, vai aparecer, passam-se 2 anos, tá? E nós temos imagens aquelas imagens magníficas que a gente, né, vai ter a novela inteira, imagens do Pantanal de cima, né, natureza pura, enfim, é muito gostoso de ver Pantanal, porque a gente se sente no meio da roça, assim, né, no meio daquele mato gostoso, no meio daquele, eita, terra bonita, gostosa, não é verdade? Então, aí na sequência, passam-se 2 anos, e aí você entende que nesses 2 anos, o José Leôncio passou procurando o pai. A gente vê cenas dele procurando o pai, né? A novela mostra isso, ele com os peões. Então, só que tem um detalhe, ele não acredita que o pai morreu, não. Enquanto os peões da fazenda, os empregados ali, todos acreditam que virou estrela, né? O José Leôncio acredita no olhar do pai. Ele acha até que o pai está vigiando. Ele não acredita que o pai morreu. Tá? Isso vai ter extensão lá na frente. Bom, aí, passados esses 2 anos, ele vai até Maria Marruá e o Gil, que estão na terra dele. Olha aí já a junção, né? Os 2 núcleos se encontrando. Eles estão na terra dele. E ele chega ali para falar. E acontece ali uma situação bem tensa, tá, gente? Acontece uma situação bem tensa entre eles. A gente vai ver, ó, os 2 lados apontando armas, porque o Gil, logo no início, ele fica ali acuado, né? A gente sabe também, né, gente, que essa história aí, se a gente for... Vamos lembrar agora do início da história deles na novela, tiveram problemas com donos de terra. O cara, inclusive, que pegou a terra dele, a terra era dele, ele comprou, mas foi vítima de um golpe, aí o outro comprou de novo e tirou ele de lá. Então, imagina um gatilho que não vai na cabeça do Gil, né? Então ele aponta a arma aí para o Zé Leôncio, eles têm ali uma conversa no início bem tensa, mas depois o Zé Leôncio demonstra que não quer tirar eles da terra. Demonstra que basta que vocês, assim, estejam... Ele quis dizer, obedeçam às minhas regras, alguma coisa assim. Não que eles vão ser, não que ele vai ser patrão deles, nada disso. E deixa os 2 morarem ali, mas deixa que esteja legal aqui direito, não abuse, né, vamos dizer assim. Então, aí o Zé Leôncio sai e deixa os 2 ali. Lembrando que a gente viu o Eugênio do Homem Sáter, lembrando que vai existir um relacionamento forte, tá? Uma ligação forte, não estou dizendo sexual não, acredito que não, mas uma ligação forte da Maria Marruá com o Eugênio. E o Eugênio é esse personagem forte, eu acredito que como ele tem essa visão, essa figura meio que encantada ali, ele vai ter cenas fortes, momentos fortes com outros personagens também, tá bom? Aí sim, aí vai cortar para um outro núcleo, que dessa vez é no Rio de Janeiro. Tá? A gente vê a cidade do Rio de Janeiro maravilhosa, eles mostram lá os prédios, aí vai fechando e entra dentro de uma boate. E a gente vai conhecer 2 personagens que vão participar estão já participando dessa fase, dessa primeira fase, e eles estarão presentes, esses personagens, na segunda fase, que são esses aí, ó. Aparece quem? A Madeleine, que é interpretada pela Bruna Lismayer. Ela se diverte na boate e Gustavo, a gente está vendo aí na foto menor, não consegue levá-la para casa. Lembrando que os 2, a gente entende depois que eles são namorados.
E são namorados assim, pelo que a gente percebe, é aquele namorado que a família quer para a filha, até a pessoa certa, a filha parece que meio destrambelhada, irresponsável, ele olha pelo horário, plena quinta-feira, e a Madeleine numa boate, já de madrugada, então ele se aborrece ali, tem ela falando, ela insistindo para ele ficar, tropeça no garçom, derruba tudo, ele fica aborrecido e vai embora. Na sequência, ela não fica na boate, ela fica se aborrecida também, pensativa. Aí chama um rapaz, que ela já estava tendo ali um chamego, e ele a leva para casa. Na frente da casa ele pede um beijo, ela não dá. Ele dá a entender que já acho que eles estariam no quarto encontro e nunca rolou nada com ele. E a gente entende ali uma Madeleine que gosta de ser assediada. Ela gosta de ser provocada, é sensual, ela é provocante, e ela vai arrebatar literalmente o coração do José Leôncio. Vamos ver então aqui quem é a Madeleine e quem vai interpretar ela na segunda fase. Ó. A Madeleine, como eu falei, ela é sensual e provocante, e ela vai arrebatar o coração de José Leôncio, ela vai se casar com ele, né? E a Lins Maier interpreta na primeira fase, que está agora, e depois, na segunda fase da novela, quem interpreta é a atriz Carine Telles, tá? Então, aí são duas personagens, é uma personagem, aliás, com duas atrizes que a gente viu, e vai ser uma personagem forte, ela vai ter filhos com o José Leôncio, mas não vai ficar com ele, tá? Não vai ficar com ele, e isso não é um spoiler, não, porque isso é coisa que não tô dando spoiler, que é uma consequência aí da cena, só para vocês também entenderem, né? E lembra que eu falei para vocês do Gustavo, namorado dela lá na boate, que estava lá e não gostou e saiu? Pois é, o Gustavo é esse daí. Ele é de família tradicional carioca, ele vai se casar depois com a Madeleine também, após a volta dela do Pantanal, ela não vai se adaptar no Pantanal. Quem é o Gustavo? É um cara que é bem centrado, mestre em análise comportamental, equilíbrio, lucidez, é bonzão, né? Mas ele não é capaz de analisar com profundidade todos à sua volta. Não consegue encarar os seus problemas de frente e por isso ele vai ser meio que, sabe, manipulado pela Madeleine. Ele não vai conseguir se dar o valor na novela. Então a gente vê aí, né, essa mudança aí de personagem. E a gente vai ver o Gustavo como alguém assim muito muito importante nessa trama. E o Gustavo da primeira fase é o Gabriel Stauffer e da segunda fase interpretado pelo Caco Ciocler, tá bom? E a gente já vai chegando aí no final desses 3 episódios, né? No final aí dessa resenha dos 3 episódios, que eu fiz aí para vocês um resumão. E aparece, gente, ó, deixa eu ver aqui para vocês a cena. Antes disso, porque nós temos 2 momentos aqui que encerram essa primeira fase. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Se eu não coloquei não. Olha, gente, a gente está aqui trabalhando, fazendo 3 vídeos por dia, 2 lives, então não reparem se às vezes falta uma foto, eu tenho que voltar e trazer para vocês. Mas como a gente está aqui bem natural trabalhando com vocês, não tem problema, né? Então eu quero mostrar para vocês, antes da gente passar para a cena final, para as cenas finais, eu quero mostrar para vocês, então, os pais de Madeleine, tá? Que vão aí ter um papel, assim, importante na trama. O pai da Madeleine, ele é um bom vivant. E a gente vê nessa última cena aí, ele vai chegar de carro de madrugada. E pelo que entende, ele entrega o carro dele para a pessoa que chega com ele. E ele perdeu o carro no jogo, tá? Então, olha aí quem são os atores, os pais de Madeleine. Antero e a mãe dela aí, tá vendo? A mãe da Madeleine, ela mostra ser uma pessoa assim, bem forte, tanto é que ela fica esperando a filha chegar. O nome da atriz, né, é Selma Egrey. Ela vai interpretar a Mariana, que é a mãe de Madeleine. Então a gente vê a Mariana esperando a filha chegar, de madrugada, ela sentada, a filha chega, tem aquele clima, as duas quase que discutem, e a Madeleine sobe, aí tocam no assunto do Gustavo, a gente percebe aí nesse momento, nessa cena, que o Gustavo é um querido da família, tipo assim, é alguém que vai colocar a minha filha no prumo, é alguém que vai dar juízo na cabeça da minha filha. E a gente percebe que esse cara é ajuizado ali, porque na cena da boate ele fica olhando o relógio, briga com ela porque
plena quinta-feira, você tá aqui na balada, por que não deixa para amanhã, sexta-feira, né? Ou seja, véspera de sábado, né? Então a gente vê que existe, aí a gente percebe uma Madeleine incomodada com essa preferência pelo Gustavo, tá? Ela chega no quarto, depois tem a irmã dormindo, a gente não vê muito a cara da irmã, mas essa irmã dela vai se opor muito a ela na trama, tá bom? Depois a gente apresenta para vocês a irmã dela, etc. Então nós temos aí no núcleo da Madeleine, no Rio de Janeiro, a gente vai ver 2 impasses já de cara. A mãe com a filha e que quer também, inclusive, que ela se acerte, quer que ela case com o Gustavo, aquela coisa toda. E o pai, bom vivant, né, que vai aí, o Antero já começa a novela perdendo um carro no jogo. Isso com certeza vai gerar bastante conflito. Inclusive ele fala, agora eu quero saber como é que o senhor, né, ele vai abrir a porta, ele fala assim, agora eu quero saber como é que o senhor vai sair dessa, porque já espera aí uma bronca da esposa. Bom, então essa é a cena final desse núcleo. E nós vamos para a cena final do Pantanal, lá com a Juma Marruá. Juma Marruá vem depois. Maria Marruá, que é a Juliana Paz. A gente vai ver a Maria Marruá no Rio, tomando banho. E olha, já vocês estão vendo aí na foto menor uma onça. Vai ter na sequência. Primeiro eu vou falar da foto do banho aí. Você vê que tem um homem chegando atrás da Juliana Paz, da Maria Marruá. É o marido Gil. Ele quer ter relação com ela e ela não quer. A Maria Marruá, depois que aconteceu a tragédia, ela se nega a ter relações com o marido, tá? Então tem um outro momento que ele tenta também e ela se nega. Ela tá traumatizada, eu acho que ela tá com medo de ter um novo filho e perder o filho. É o que ela fala num momento ali com ele, de uma discussão dos dois. Então, nesse momento, na cena do Rio, ela tá tomando banho, obviamente está nua, ele fica, né, querendo ter alguma coisa com ela, ele chega, mas ele não é agressivo, tá, gente? Ele sai bravo, fulo da vida, mas ele não é agressivo, nem força a barra com ela, não. Ele tenta, não consegue, sai. E ela fica na água e ela sente a presença da onça. Ela sente a presença da onça e a gente sabe que a figura da Maria Marruá com onça vai ser forte, porque depois vão dizer que ela se transforma em onça, hein? Como será isso? A gente não sabe. Eu também não vi a novela na sua primeira fase, mas o povo fala que a Maria Marruá se transforma em onça. E depois a Juma também vai ter um destino desse. Eita, legal, né? Gostoso isso daí? Pois então, só que aí a Maria Marruá, ela sai assustada, chega em casa correndo, o marido tá lá cortando lenha, pau da vida, porque ela não quis nada com ele, cortando lenha, aí ela insiste com ele, assustada, até que ela consegue convencer ele para entrar dentro de casa. Só que ele entra, ele não quer muito saber de muita conversa, sabe? Afinal de contas, está sendo negado pela mulher, ele tá pé da vida, ele pega a mão na arma e vai atrás da onça. Mais uma vez, viu? Será que o Gil vai perder, né? Vai se lascar aí? Primeira cena da novela, ele já lascou a família, né? Levando o filho morreu. E agora, será que ele vai lascar? A gente vê ele indo atrás da onça, procurando a onça, e tem esse momento aí que ele vê e mira na onça. Ele vê e mira na onça. Só que tem um detalhe, né, gente? Ele mira na onça e ele acaba vendo uns filhotinhos. Ele vai atirar, a gente pensa, atirou. Ele para, porque aparece um filhotinho. Esse é o erro dele, aparentemente, esse é o erro dele, não sei. Vamos ver, porque parou assim, tá, a novela? Então, ó, essa cena aí, na foto maior, você tá vendo do lado esquerdo ele caído. E a onça vê, porque até então a onça não tinha visto, a onça vira, vê e vai atrás dele. Aí ele fica apavorado, ele já cai no chão, estamos vendo a onça aí, toda sedenta, né, atrás dele, com cara de mal aí. Então, o terceiro capítulo terminou assim, a gente vai ver hoje à noite, né, o terceiro capítulo de Pantanal. Então, isso aí é a história que aconteceu nesses 3 primeiros capítulos. Vamos encerrar então com os destaques. Vale a pena a gente destacar essas atuações aqui, porque são fantásticas. E detalhe, olha, eu posso até estar falando besteira. Eu acho que teve novela que já fez isso sim, mas eu achei interessante a história dos próximos capítulos. Antigamente, as novelas tinham isso mesmo, sabe? Cenas dos próximos capítulos. Aí a gente ficava vendo ali, esperando, terminava a novela, mas ainda tinha cena, aí aparecia escrito cena dos próximos capítulos, a gente ficava olhando ali, né, algumas dicas do que ia acontecer, né? Então teve ali. Eu acho que eu vi esses tempos atrás uma novela aí da Globo fazendo isso também. Não lembro, mas isso me chamou a atenção, né? Eles querem empreender
a atenção do público realmente, estão apresentando o público à obra, então estão prendendo a atenção do público de todas as formas. Vamos falar então para os destaques para a gente finalizar o vídeo de hoje. O primeiro destaque que a gente vai destacar aqui, é terrível, né? Primeira participação, primeira interpretação que a gente vai destacar aqui é do Paulo Gorgulho. Gente, que coisa linda! A gente assistindo a cena do Paulo Gorgulho falando, eu fiquei assim embevecida. Eu queria ficar vendo ele falando ali, sabe, mais tempo. Foi um dos momentos mais marcantes, com certeza, nessa primeira semana. Foi uma homenagem, né, da novela a um dos seus grandes personagens, porque o Paulo Gorgulho, ele interpretou José Leôncio há 32 anos atrás. E ele marcou a história, ele virou galã do Brasil na época, né? Então, ele aparece essa cena aí, a gente entende que ele está passando o bastão. Ele está passando o bastão, aí ele fica aí conversando com o Jovenildo, né? E dá conselhos, ele toca o berrante, olha que bonito, conversa, depois sobe do cavalo e vai embora. Que delícia de cena. Trouxe para vocês aqui uns comentários dos fãs no Twitter, só para vocês terem ideia. Olha o que um fã falou. Que cena! Ver o Paulo Gorgulho em cena ativou minha nostalgia. Quando pedia para dormir mais tarde para ver Pantanal. Esse internauta aí é mais maduro, né? Já estava... via naquela época, há 30 anos atrás. Devia ser criança, né? Pedia permissão para ficar até mais tarde para ver Pantanal. Bom, um outro internauta falou assim, completamente emocionado com a passada de bastão do Paulo Gorgulho para o Irandir Santos, que é o ator que interpreta o Jovenildo, né? Aí outro internauta falou, o Paulo Gorgulho esteve na primeira versão da novela e agora passou lindamente o bastão em cena. Já começamos bem. Então, muito elogiado Paulo Gorgulho. E como eu falei para vocês, gostoso demais ver o Paulo Gorgulho se destacando ali. Agora, gostoso demais também foi, sabe ver quem? A Juliana Paz, gente. Juliana Paz interpretando a Maria Marruá está dando um show. Detalhe que na primeira novela, Maria Marruá foi interpretada por quem? Nada mais, nada menos pela Cássia Kiss, né? Então a gente promete aí bons momentos da Juliana Paz em Pantanal. Ela tá só nessa primeira fase. A personagem dela, Maria Marruá, ela morre depois que a filha já nasceu. Aí tem toda uma trama aí, tá? Então, é delicioso de ver, a gente tem que aproveitar ao máximo a Juliana. Ela nas redes sociais, ela agradeceu muito o público, porque o público ficou encantado, o público elogiou bastante a Maria Marruá. Então, olha, essa cena aí dela rezando foi linda. A cena também dela indo embora, né, procurando o Pantanal, saindo depois da tragédia com o filho. Todas as cenas de Maria Marruá nessa novela foram fortes. Né, até esse momento, todas as cenas maravilhosas, fortes, bonitas de se ver, tá? Então, fica aí esse destaque da interpretação da Juliana Paz dessa primeira fase da novela. Agora, o nome que a gente encerra destacando, acredito que ele vai aparecer depois, porque o personagem dele aparentemente vai voltar, ele não morreu, que é, né, quem faz o Irandir, gente. Oh, meu Deus, quem faz o Jovenildo, que é o Irandir, né? Vamos pegar a cena aqui do Irandir. Essa cena aí marcou demais, já ficou para a história essa cena, tá? A atuação dele causou uma grande repercussão na internet. O seu nome foi considerado como grande destaque da primeira noite da novela, né? E aí o público falou bem pra caramba dele. Separei 2 comentários para vocês. Um falou assim, Irandir Santos consegue fazer qualquer papel com uma perfeição que, meu Deus. Aí o outro falou, simplesmente Irandir Santos, um dos grandes atores brasileiros da atualidade. Uma revelação do grandioso cinema pernambucano. Olha os pernambucanos aí, parabéns, meus queridos. E uma outra fala de um outro internauta. Irandir Santos enche a tela e nem precisa abrir a boca. Que baita ator. Foram algumas das reações dos telespectadores. Essa cena é deslumbrante, você se sente hipnotizado igual o Marruá. Então é isso aí, esses são os destaques desses 3 primeiros capítulos. Apresentei a novela para vocês aí
E aí, no decorrer dos dias, a gente vai conversando sobre os personagens. É óbvio que vai ter cenas que a gente vai dar um destaque, vamos falar sobre a regionalidade, sobre costumes. Vai ser muito gostoso falar de Pantanal aqui com vocês, viu? Porque a gente vai ter à nossa mão, à nossa disposição, o Brasil. Personagens fortes, marcantes, uns lendários, outros que fazem parte aí do histórico, né? Vamos supor assim, da cultura popular. Então, tá sendo uma delícia. Parabéns pela Globo, né, por essa iniciativa desse remake maravilhoso, Pantanal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho. É muito importante você acompanhar os nossos conteúdos aqui. Lembrando que a partir de hoje a gente tem 3 conteúdos inéditos por dia, tá? Então de manhã a gente tem aqui a resenha do Pantanal. Na 1h30 da tarde nós teremos a nossa primeira live ao vivo, falando de reality show. E às 19h30, nós temos a nossa segunda live ao vivo, falando dos desdobramentos do reality no dia, falando sobre famosos e sobre Juliette. Hoje à noite, especificamente hoje à noite, nós temos uma live especial sobre a Juju, falando aí sobre o show, a turnê dela, com destaques, analisando realmente, reagindo ao primeiro show da Juliette. E a gente traz novidades aqui, vai ser muito interessante. Se você assistir, se você passar a live, né? Se você assistir esse vídeo aqui depois da live da Juliette, não tem problema, vai assistir no gravado que vai ser formidável, tá bom? Então, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Vamos encerrar aqui com a vinhetinha de Pantanal. Tchau, tchau! Tá bom.